Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Bazuca Assessoria Esportiva. Eu sou a Ana Paula Benatti, cofundadora da Bazuca Assessoria Esportiva, junto com meu marido, Robson Santos, e vim falar um pouquinho para vocês da minha história hoje e da história da Bazuca Assessoria Esportiva na minha vida, na nossa vida. Bom, eu sou formada em psicologia, que eu fiz no Mackenzie, e sou formada em educação física. Na verdade, a minha história começou lá atrás na psicologia, na minha paixão por gente. E eu fiz em São Paulo, no Mackenzie. Minha família é muito simples, aqui de Ribeirão Preto. E na época era um desafio para mim ir para fora, ir para outra cidade, sem minha família, para conseguir realizar esse sonho. E eu queria muito conseguir estudar, fazer minha faculdade, e os meus avós na época foram as pessoas que me ajudaram a realizar esse sonho. Então fui para São Paulo, passei no vestibular, ia morar sozinha, então foi uma batalha muito grande para conseguir trilhar essa primeira parte do caminho. Eu morei num apartamento muito simples, na época eu fiquei irritada porque passava até pasta de dente para tampar buraco de parede no apartamento, e foi uma luta muito grande, mas eu não desisti desse sonho. Consegui me formar em psicologia e comecei a atuar na área, em São Paulo mesmo, sublocava uma sala e fui fazer um aprimoramento em hospitalar, tá? Na oncologia da Beneficência em São Paulo. E a minha família, como eu disse, não tinha condições. A princípio, eu me dedicava exclusivamente à faculdade com a ajuda dos meus avós. Só que, infelizmente, eles vieram a falecer ao longo desse percurso e eu tive que me virar. Então, eu tive que parar de fazer estágios e arrumar um trabalho para conseguir manter o meu consultório e a minha vida lá em São Paulo. Eu fui trabalhar como bartender, porque a faculdade era período integral, então era o que eu conseguia fazer, e assim eu consegui fechar essa primeira fase desse ciclo. Esse trabalho como bartender foi muito bacana, porque ele me proporcionou uma oportunidade de ir depois para fora do país, que era um outro sonho que eu tinha e que eu não tinha realizado pelas minhas condições. E eu tive uma proposta de trabalhar como bartender numa temporada de verão na Itália, com grupos que iam para lá, né? E então eu fiz uma escolha, tive que abrir mão de dar continuidade aqui no Brasil momentaneamente na minha profissão, fechei o consultório e fui para a Itália. Passei 3 meses trabalhando como bartender e em seguida procurei ficar por lá tentando fazer uma pós, né, uma especialização. Então, aprendi a língua, que eu não falava o idioma, me estabeleci por lá e fui fazendo meu reconhecimento de título lá. E, em seguida, eu conheci várias pessoas, entre elas o pai da minha filha, do meu primeiro relacionamento. E tive esse relacionamento, engravidei da minha filha, voltei para o Brasil, porque foi uma situação que, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava sentindo muita falta do meu país e eu queria muito ter minha família por perto nesse momento da minha vida. Foi então que eu vim para o Brasil. Nessa fase que eu voltei, eu já estava bem gordinha, né? Estava grávida e engordei bastante mesmo nessa minha primeira gravidez. Engordei 30 quilos. E quando eu cheguei no Brasil, eu encontrava com as pessoas que me conheceram antes e elas me olhavam com uma expressão que era de horror ou de pena, porque acho que elas me viam e pensavam, nossa, como ela tá gordinha, né? Como ela tá diferente. Eu mesma, eu sentia isso, e isso doía na minha verdade interna. Eu entrei num conflito muito grande com isso. E eu olhava e tinha que fazer alguma coisa com essa situação. Esperei, passou a gravidez, eu tive a minha filha. Minha filha nasceu com um problema de malformação
e então seria a segunda grande luta da minha vida, né, depois de conseguir me formar na psicologia, passar por esse período aí com a minha filha, com a saúde da minha filha, para a gente conseguir que ela ficasse perfeita como ela é hoje, né? Nós vencemos isso, graças a Deus, ela tá ótima, perfeita, ela passou por 3 cirurgias, mas esse processo foi um processo que exigiu muito, muito mesmo de mim, emocionalmente, psicologicamente, e me fez me reinventar muito, porque foi quando eu fui buscar alguma coisa para mudar toda essa situação física e mental que eu estava passando, tanto da gravidez que tinha me transformado fisicamente, né, que eu já não me reconhecia mais, quanto do meu emocional que estava totalmente bagunçado com essas mudanças. Eu saí de lá do meu objetivo, da psicologia. Minha vida deu um 360 graus e aí de repente eu me via tendo que parar tudo, cuidar da minha filha que vinha com problema de malformação, né, e dar conta de tudo isso sozinha. Já, porque nesse momento foi quando meu relacionamento já não estava bem e nós terminamos, então eu dei sequência aí com ela. E então eu fui buscar uma atividade física para conseguir vencer essa situação, tanto do meu físico, né, colocar em ordem de alguma forma isso, e quanto do meu emocional, porque eu precisava de um tempo para mim, no meio de todo o estresse que eu estava vivendo, de todas as atribulações. Enrolei. No meio de todas as atribulações que eu estava vivendo ali. E comecei a treinar, coisa que eu não tinha feito antes na minha vida. Comecei a praticar um esporte, na época musculação, foi o que eu tinha escolhido. E eu que tinha sido sempre sedentária a vida toda, me vi treinando diariamente desde então, porque eu comecei a perceber que através do esporte eu conseguia aliviar toda a minha tensão, tirar um tempo para mim e ter controle de alguma forma de situações que pareciam tanto fugir ao meu controle naquele momento da minha vida, que eram tão difíceis para mim. E o esporte me proporcionou isso e eu fui me apaixonando pelo esporte ao longo desse caminho. Treinando, eu conheci algumas pessoas que começaram a me perceber diferente dentro do meio do esporte, porque eu tinha uma boa genética, os meus resultados estavam sendo muito bons e eu era muito persistente, muito determinada, né? Eu consegui aprender a ser assim com o esporte e desenvolver características muito positivas na minha vida. E então me chamaram para competir no fisiculturismo. Eu que não conhecia o esporte, fui participar do primeiro campeonato. Inicialmente eu não sabia do que se tratava, mas topei o desafio, era mais um desafio que eu estava encarando. E então ganhei já o meu primeiro campeonato, que foi estreantes, e em seguida vieram outros títulos, porque eu comecei a dar sequência nisso, né? Eu fiquei muito envolvida com o esporte e participando de vários campeonatos. Então aí fui campeã paulista, campeã sul-americana, fui competir o Universe, cheguei ao Universe, que era o prêmio máximo da minha categoria, e era fora do Brasil. Nesse momento, eu já estava fazendo faculdade de educação física, porque eu tinha me apaixonado pelo esporte e fui buscar, na teoria, aquilo que eu estava vendo já na prática, acontecendo na minha vida, no meu corpo, no meu emocional, em tudo que estava vindo com o esporte. E competi fora do Brasil, resolvi voltar para o Brasil e competir só no Brasil em outra categoria, então, na sequência, porque eu já tinha chegado no máximo daquele estado. Nesse momento, eu conheci o Robson Santos, que é o meu marido e pai do meu segundo filho. E foi aí que aconteceu tudo.
O Robson, ele entrou na minha vida no momento que eu estava trabalhando em uma instituição. Nós nos conhecemos trabalhando, né? Conheci ele fazendo aquilo que eu sei que ele faz muito bem, que é trabalhar com a educação física, né? Com treinamento. E eu, no meu último campeonato, após o meu último campeonato, eu desci do palco. 20 dias depois, nós descobrimos que eu estava grávida. E nós que já tínhamos planos de ter uma família juntos, só antecipamos isso e demos sequência aos nossos planos. Então, eu entrava num outro ciclo da minha vida, num outro momento que eu tinha escolhido viver plenamente a minha família, coisa que eu não tinha tido oportunidade de fazer com calma lá atrás. Então, essa escolha foi muito importante para mim, porque me fez novamente rever os meus conceitos, me situar emocionalmente, me refazer, porque eu tinha que abdicar, né, da vida de atleta, na verdade, né, e mudar meu foco para aquilo que era prioridade naquele momento para mim. Uma coisa que acontece tantas vezes, né, com tantas mães, eu acredito, que optam por esse momento na vida, um momento tão importante na vida de uma mulher, que é a maternidade. Apesar de eu ter sido mãe antes, eu tinha tido tantas atribulações, eu queria aproveitar isso com a minha família e ter esse momento com eles. Então, eu me voltei para isso, eu tive meu bebê e junto com o Robson, como a gente trabalhava na mesma área, né, eu já estava me formando em educação física, então eu concluí a faculdade de educação física e nós conseguimos trabalhar juntos desde então na assessoria esportiva, começar a Bazuca Assessoria Esportiva, com um trabalho voltado para oferecer diferenciais no trabalho do educador físico, no trabalho de uma assessoria esportiva. Por que no trabalho de uma assessoria esportiva, não só do educador físico? Porque eu vinha trazendo a psicologia desde lá de trás e, na verdade, ela esteve presente em todos os momentos dessa minha jornada. Quando eu fui atleta, quando eu atuei no consultório e em seguida também quando eu fiz trabalhos com grupos, com emagrecimento, trabalhos com pessoas que tinham problemas alimentares, que queriam colocar hábitos saudáveis na vida delas, que elas não conseguiam, que elas não tinham motivação para dar continuidade nesse trabalho. Então, nesse momento, nesses trabalhos todos que eu vim desenvolvendo ao longo do caminho, eu vim usando a psicologia. Eu entrava como psicóloga e como educadora física, porque eu tinha condições de fazer a parte de treinamento com o trabalho da psicologia. E na proposta da Bazuca Assessoria, a gente vem trazendo isso, vem oferecendo a união dessas duas coisas. Quando a gente olha para os nossos clientes, a gente olha para eles como um todo. A gente vai observar aquela pessoa em todos os aspectos dela. Como que a gente faz para criar um vínculo afetivo dessa pessoa com a atividade que ela vai escolher fazer, né? Ou que a gente vai recomendar a ela que ela faça com base em quem ela é, com base no dia a dia dela, com base na rotina dela, para que ela dê continuidade, para que ela tenha melhor qualidade de vida, para que ela consiga atingir os objetivos dela e se realizar e ter uma vida mais saudável também. Então, na Bazuca vem essa proposta de realização, tanto do Robson como minha, na qual a gente consegue unir tudo isso, além de fazer outras parcerias também com colegas de outras profissões quando necessário. Então a gente tem médicos que atuam em conjunto conosco, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem nutricionistas, a gente consegue agregar valor a esse trabalho e oferecer um trabalho com uma qualidade muito diferente. Fica aí então o convite para vocês para participarem dessa história conosco, para conhecerem a Bazuca Assessoria Esportiva e acompanharem esse trabalho e conseguirem também uma jornada de sucesso na vida de vocês, na qual a gente possa contribuir com o nosso trabalho. Isso é a nossa satisfação. A gente se realiza em oferecer esse tipo de resultado na vida das pessoas. Foi isso que motivou a gente fundar a Bazuca Assessoria Esportiva. Obrigada
por estar comigo hoje, por ouvir um pouco da minha história. Vem com a gente, acompanhem aí, deixem suas dicas, seus comentários, seu curtir se vocês gostaram, tá? E até breve, até a próxima. Um beijo!